E aí, meus amigos, Futura e Procuradorias, professor Rodolfo Pena por aqui. E eu quero tratar hoje de alguns pontos específicos da Lei de Improbidade Administrativa, agora muito alterada pela Lei 14.230, pontos que devem estar nas próximas provas, tá? É claro que a gente tem vários pontos para tratar, a gente pode até trazer um curso completo de nova Lei de Improbidade aqui para vocês. Mas eu quero tratar de alguns pontos iniciais, depois a gente pode tratar em outros vídeos de outros detalhes também relevantes, né? Quais são esses pontos? Bom, esses pontos, né? Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Pronto. Esses pontos são o dolo, a nova lei de improbidade. Nova lei não, né? A nova improbidade. A lei é a mesma, 8429, mas é uma nova improbidade. É um novo tratamento da improbidade administrativa no ordenamento jurídico nacional. Então tem o dolo aqui nessa lei. A taxatividade das condutas previstas nos artigos 9º, 10 e 11. E a retroatividade da lei mais benéfica relativamente à improbidade administrativa. Tá? Em primeiro lugar, a improbidade administrativa está prevista aqui no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Ela traz aqui a possibilidade de suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento erário. Lembrando que indisponibilidade dos bens e ressarcimento erário não são sanções. Indisponibilidade dos bens é medida cautelar. Ressarcimento ao erário é uma consequência lógica daquela situação em que um dano é causado por alguém em face da administração pública. Qualquer um que causar um dano a outrem estará obrigado a indenizar, a ressarci-lo. Então isso não é uma sanção, isso é uma consequência, tá, do ordenamento jurídico, isso é um dever, uma responsabilidade. Sanção é suspensão dos direitos políticos e perda da função pública. É claro que o artigo 12 da Lei 8429 traz outras sanções a serem aplicadas na improbidade administrativa, que também é um ponto importante, né, que foi alterado com a Lei 14.230, que a gente pode até tratar em outro momento. Mas isso não gera inconstitucionalidade da lei, embora não estejam previstos aqui. A lei ampliou ali a tutela da improbidade, o que não há problema algum. E o que é improbidade? Improbidade administrativa não é apenas um ato imoral, não é simplesmente um ato imoral. O ato imoral ele será anulado, normalmente. Aquele ato que fere a moralidade, ele é anulado, né? Ele é anulado. Agora, não basta que o ato seja imoral. É necessário que ele tenha uma danosidade extraordinária, uma gravidade extraordinária. São atos imorais qualificados por uma gravidade, uma danosidade extraordinária. E agora, com a novidade trazida pela 14.230, esse ato ele também tem que ser praticado por meio de uma conduta dolosa. Então, o ato de improbidade administrativa, ele é uma conduta desonesta, uma conduta imoral, mas que é caracterizado por uma danosidade, uma reprovabilidade extraordinária, que vai afrontar valores juridicamente protegidos e relevantes para o interesse público. Esse ato ele tem que estar tipificado em lei? Ele tem que estar expressamente previsto em lei? Isso é um outro ponto que nós vamos verificar hoje aqui, né? E aí, a Lei 8429, agora bastante alterada, traz o sistema de improbidade ou de responsabilização por improbidade administrativa, né? Não havendo aqui a confusão da improbidade com a imoralidade, como nós falamos, um ato imoral pode ser um ato ímprobo ou não, se ele tiver essa gravidade, essa reprovabilidade extraordinária. Agora, um ato de improbidade sempre será um ato imoral. De outro lado, o que a gente tem que tratar aqui acerca dessas modificações legislativas? Dolo. O elemento subjetivo na configuração do ato de improbidade administrativa. Qual é esse elemento subjetivo? Na redação original da Lei 8429, nós tínhamos a seguinte situação. O artigo 9º, ele trata dos atos de improbidade administrativa que importam
em enriquecimento ilícito. Então o agente público ele vai praticar um ato de improbidade e ele vai obter alguma vantagem patrimonial ilícita a partir daquele ato. É o artigo 9º que traz os atos de improbidade mais graves do sistema jurídico. O artigo 10 ele trata dos atos de improbidade que causam prejuízo ao erário, não sendo relevante se o agente público obteve uma vantagem patrimonial ilícita ou não. E o artigo 11 trata dos atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública, que é o ato de improbidade menos grave. A gente ainda tinha o artigo 10A, que tratava dos atos de improbidade de redução, né, de forma direta ou indireta, da alíquota do ISS em patamar inferior a 2%, que agora passa a estar previsto como um dos incisos do artigo 10. Então, a gente não tem mais 4 espécies de improbidade, a gente tem 3. E aí esse artigo 10 ele é inserido, ele é absorvido pelo artigo 10A. O artigo 10A ele é absorvido pelo artigo 10. Nessa linha, a lei ela previu o seguinte, que no artigo 9, no caso do artigo 9, do artigo 11, o ato de improbidade ele exigia uma conduta dolosa. Conduta ativa, omissiva, mas tinha que ser dolosa. Tá? Artigo 9, artigo 11. Atos que importam enriquecimento ilícito, atos que atentam contra os princípios. Só que o STJ ele dizia o seguinte, no caso do artigo 11, atenta contra os princípios, cabe o dolo genérico. Não precisa de um especial fim de agir, de uma finalidade específica na prática daquele ato, de obter o resultado ilícito daquela conduta. Não, bastava mera voluntariedade em praticar o ato e pronto. Ah, ele estava consciente da prática do ato? Ele sabia o que ele estava fazendo? Sabia. Ainda que ele não soubesse, ainda que ele não tivesse uma intenção específica de se beneficiar ou beneficiar um terceiro com aquele ato. Então o STJ dizia que esse dolo ele podia ser genérico. Já no caso do artigo 10, os atos de improbidade que causam prejuízo ao erário, a redação original dizia que a conduta ativa ou omissiva ela poderia ser dolosa ou culposa. Então o artigo 10 ele poderia se configurar mesmo por meio de uma conduta culposa, que era a única hipótese de improbidade culposa. Com a Lei 14.230 mudou toda essa sistemática. Em primeiro lugar, não se admite mais ato de improbidade culposo. Não se admite mais improbidade administrativa por conduta culposa. Agora, somente as condutas dolosas é que configurarão o ato de improbidade administrativa. E esse dolo, pessoal, é a intenção de obter um resultado ilícito daquela ação. Então veja, o ordenamento jurídico, a Lei 8.429, ela foi substancialmente alterada e agora a gente pode verificar nela alguns detalhes importantes. Olha só, o artigo 1º, parágrafo 2º, ele diz o seguinte, ele vai conceituar o dolo. Para não deixar aberto, o legislador falou, olha, existe dolo. E dolo significa isso, tá aqui, ó. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, tipificado nos artigos 10, no artigo 9, 10 e 11. Não bastando a mera voluntariedade do agente, não basta que o agente público tenha tido a vontade de praticar aquele ato. Ele tem que ter, além da vontade de praticar o ato, a intenção de obter o resultado ilícito decorrente daquele ato. Não basta que ele simplesmente tenha nomeado um parente para se configurar em improbidade na modalidade do nepotismo, na modalidade de violação aos princípios por meio do nepotismo. Ele tem que, por meio daquele ato, ter a intenção específica, o especial fim de agir, de beneficiar a si próprio ou o terceiro. Não basta que ele simplesmente tenha dispensado a licitação fora das hipóteses legais. Ele tem que ter a intenção específica de favorecer um terceiro ou de se beneficiar com aquela atitude. Esse benefício pode ser financeiro ou não, pode ser um benefício simplesmente ali para ajudar um amigo, falar, não, eu vou ajudar esse amigo aqui, vou fazer com que a empresa dele ganhe. Mas tem que ter aqui
essa intenção específica. E essa intenção específica é exatamente o que se chama de dolo específico, o especial fim de agir. Não basta a voluntariedade, não basta a vontade de praticar o ato. Além da vontade, a livre consciência e a vontade de praticar o ato, é necessário que se tenha a intenção, a vontade, a busca em alcançar o resultado ilícito tipificado ali na lei. O artigo 11, tá? O artigo 11, parágrafos 1º e 2º, e o artigo 11 eu lembro vocês aqui, ele trata dos atos de improbidade que atentam contra os princípios administrativos. Mas olha o que diz o parágrafo 1º do artigo 11. Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que foi promulgada no Brasil pelo decreto citado, somente haverá improbidade na aplicação deste artigo quando for comprovada a conduta funcional do agente, o fim, a finalidade de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Não basta a vontade de praticar o ato, tem que ter o fim, o objetivo específico de obter um proveito ou um benefício indevido para si ou para a pessoa ou entidade. Ah, professor, mas isso está no artigo 11, trata só de uma espécie de improbidade administrativa. Mas olha o parágrafo 2º, aplica-se o disposto no parágrafo 1º a quaisquer atos de improbidade tipificados nessa lei e em leis especiais. Então o dolo específico ele vai se aplicar a todos os atos de improbidade, tanto do artigo 9º, do artigo 10 e do artigo 11, e também que estejam tipificados em outras leis, em leis específicas, como por exemplo, no Estatuto da Cidade a gente tem aqui os atos de improbidade contra a ordem urbanística. Lá também se exigirá o dolo específico. Esse é um ponto muito importante relativamente à lei de improbidade agora com as alterações da 14.230. Outro detalhe, veja, como se exige o dolo, como se exige esse especial fim de agir buscando obter um resultado ilícito, não vai se configurar improbidade quando houver divergência interpretativa de lei, baseada em jurisprudência que posteriormente se mostre não ser a jurisprudência majoritária, o entendimento majoritário. Não há, então, improbidade por divergência interpretativa da lei. Beleza? Isso aí está lá ainda no artigo 1º. O segundo ponto que a gente precisa tratar hoje é a taxatividade ou não do rol de condutas dos artigos 9º, 10 e 11. Na redação original, o entendimento pacífico era de que esses roles, essas listas de condutas, se abrir a sua lei 8429, você vai ver que o artigo 9º, o artigo 10 e o artigo 11 trazem uma lista de condutas que vão configurar a improbidade administrativa nas respectivas espécies. Mas, no entendimento quanto à redação original, você tinha claro que esse rol de condutas, essa lista de condutas, ela era exemplificativa. Porque ao final de cada um desses artigos estava o seguinte: configura improbidade administrativa, a conduta tal e tal e tal, notadamente, e aí vem as condutas. Esse notadamente, ele dá a ideia de exemplo, de rol exemplificativo, poderia dizer assim, exemplificativamente, tal, 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 tal. Ou seja, poderia haver improbidade administrativa por condutas não previstas naquele rol. Exemplo disso era o entendimento do STJ de que a tortura praticada por agentes policiais era improbidade administrativa que atentava contra os princípios, mesmo não estando previsto expressamente na lei. Era a jurisprudência do STJ de que configurava improbidade administrativa o assédio moral e o assédio sexual cometido por agentes públicos, embora não estivessem expressamente previstos na lei. E aí, na discussão da alteração da lei de improbidade, o que aconteceu? Muito se falou que o rol ele passaria a ser taxativo, de maneira que não caberia a responsabilização por improbidade administrativa por condutas que não estivessem expressamente previstas na lei. Ora, isso foi uma grande discussão durante as tratativas ali da elaboração e do processo legislativo. Só que quando a lei foi publicada, a gente verificou alguns problemas quanto a isso. Primeiro ponto, você tem o seguinte:
No artigo 9º e no artigo 10, mantém-se essa expressão notadamente ao final do artigo, que dá a ideia de um rol exemplificativo. Já no artigo 11, não. O artigo 11 ele foi alterado. E ao final do artigo vai dizer, olha, caracterizado por uma das seguintes condutas. Ok, então o artigo 11 ficou claramente taxativo. Claramente taxativo. Porque a improbidade que atenta contra os princípios da administração pública somente se configurarão quando caracterizada por uma das seguintes condutas. Ponto. Mas e o notadamente do artigo 9 e do artigo 10? Então me parece, né, no primeiro olhar sobre a lei, que manteve-se o rol dos artigos 9 e 10 exemplificativo, do artigo 11 taxativo. Porém, você tem a doutrina que vai utilizar o artigo 1º, parágrafo 1º, para dizer que o rol ele é taxativo, dizendo o seguinte, considera-se ato de improbidade as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9 e 10. Esse tipificados aqui teria trazido o princípio da tipicidade, lá do direito penal, aqui para a improbidade administrativa. Então, para essa parcela da doutrina, o artigo 1º, parágrafo 1º, trouxe a ideia de taxatividade para o rol de improbidade administrativa. Como é que isso vai cair na minha prova? Eu acho que vai cair somente a literalidade da lei por enquanto. A gente vai precisar aguardar a interpretação, né, desses dispositivos pela doutrina, pela jurisprudência, artigos publicados, né, por juristas renomados, próprias decisões do STF, STJ, dentre outros, tá? Mas basicamente são essas considerações sobre taxatividade ou não desses rolos de condutas. Por fim, nós temos o assunto da retroatividade ou não da Lei 14.230. A Lei 14.230, ela claramente é muito mais benéfica para os agentes públicos e para os terceiros que tenham participado em atos de improbidade administrativa. Ela é claramente mais benéfica. Ela deixa de punir com improbidade administrativa a conduta culposa. Ela deixa de aplicar as penas de suspensão dos direitos políticos e perda da função pública para os atos de improbidade que atentam contra os princípios. Ela reduz o valor da multa. Ela é muito mais benéfica em vários pontos. E aí a pergunta que fica é: essa lei mais benéfica, ela retroage para atingir condenações passadas? Vem aqui comigo em 2 exemplos que eu quero dar para vocês. Você tem aqui um condenado por improbidade administrativa, né? Você tem aqui o condenado por improbidade administrativa. Vamos supor que ele tenha sido condenado, né, lá com a redação original da Lei 8.429, a suspensão de seus direitos políticos no prazo de 8 anos. Por ato de improbidade que ele tenha cometido por uma conduta culposa. Ele cumpriu 4 anos e agora, com a Lei 14.230, ele ainda falta cumprir 4 anos. Ele vai precisar terminar de cumprir a pena? Precisa terminar de cumprir a pena? Ou a Lei 14.230 vai retroagir e, como ela deixou de punir com improbidade administrativa a conduta culposa, ela vai retroagir e vai extinguir a pena desse agente público. Segundo exemplo, você tem um condenado por ato de improbidade que atentou contra os princípios administrativos, que suspendeu os seus direitos políticos por um prazo específico. E aí, com a Lei 14.230, você tem aqui a extinção da sanção de suspensão dos direitos políticos para os atos de improbidade que atentam contra os princípios. Não se pune mais essa espécie de ato de improbidade com suspensão dos direitos políticos. Ora, o agente público, ele está sendo punido por ele está cumprindo uma pena que deixou de existir no ordenamento jurídico. E aí? Retroage? Tem algumas dicas aqui, algumas considerações importantes. Em primeiro lugar, nós vamos ter que aplicam-se ao sistema da improbidade administrativa os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Guarda essa informação.
aplicam-se os princípios do direito administrativo sancionador ao sistema de improbidade administrativa. Segundo detalhe, improbidade administrativa não tem mais caráter cível, não tem mais caráter civil, não constitui mais ação civil. Ela é repressiva de caráter sancionatório. E qual é a grande ideia aqui, meus amigos? Qual é a grande ideia aqui? Se você pegar vários autores, Fábio Medina Osório, o próprio Nelson Hungria e alguns outros autores, eles vão dizer que o ilícito, o ato ilícito, ele é um só, que se subdivide em ilícito administrativo, em ilícito penal, em ilícito civil e em ilícito por improbidade. Mas você tem todos eles pertencentes ao gênero ilícito. Ao gênero ilícito, né? E aí, a grande diferença aqui diz respeito à autoridade competente para aplicar a pena, que nos casos do ilícito civil, penal e de improbidade, é a autoridade judicial, e no caso do ilícito administrativo, é a autoridade administrativa, né? Então a ilicitude, ela é uma só. Ela é uma só. De acordo com o Fábio Medina Osório, se a ilicitude é uma só, o direito público punitivo, o direito sancionador, a natureza do direito sancionador, ela é uma só e se subdivide também em sanção administrativa, penal, civil e de improbidade. Mas todos esses pertencem ao gênero direito sancionador, ao gênero direito público punitivo. Porque todos eles dizem respeito à capacidade do Estado em punir os cidadãos, em punir as pessoas. A diferença que se faz é a autoridade competente para aplicar a pena, para aplicar a sanção. Ah, não, tem uma diferença também em relação à gravidade da sanção a ser aplicada, que no direito penal é a restrição da liberdade. Ora, nem sempre, isso não é uma regra. No direito penal, você tem a prestação de serviço à comunidade. No direito administrativo, você tem a perda da função pública, você tem a demissão. O que é mais grave, demissão ou prestação de serviço à comunidade? Na improbidade administrativa, você tem a suspensão dos direitos políticos. O que é mais grave, suspensão dos direitos políticos ou prestação de serviço à comunidade? Então veja que a gravidade da sanção nem sempre ela vai ser aqui um ponto de distinção entre os diversos ramos do direito sancionador. Desse grande ramo que é o direito público sancionador, o direito público punitivo. É claro que as sanções penais elas podem alcançar patamares maiores, como a restrição da liberdade. Então, sendo o direito sancionador um só, o sistema de improbidade administrativa está contido nesse direito público sancionador, nesse direito punitivo. E aí os princípios do direito punitivo eles vão se comunicar. De forma que o STJ ele já decidiu, em diversos casos, que se aplicam alguns princípios do direito penal ao direito administrativo sancionador. Dentre esses princípios está o princípio da retroatividade benéfica do direito penal. No direito penal, a lei benéfica, a alteração legislativa que traz um benefício ao réu, retroage para alcançar aquele réu. Retroage para beneficiar aquele réu. Se você tem uma nova lei que abole o crime, que diz que aquela conduta deixa de ser crime, os condenados anteriormente por aquele crime serão absolvidos. Se você tem uma nova lei que reduz uma pena, os condenados por aquele crime que teve a pena reduzida serão beneficiados por essa nova lei. A novatio legis in melius, né? A nova lei que beneficia o réu. Isso se aplica ao direito administrativo sancionador. Então, se eu aplico uma pena de demissão, ou melhor, uma pena de suspensão, e aí a lei vai alterada e diz que aquela conduta não implica mais em suspensão, mas em advertência, aquela lei vai retroagir para atingir o servidor público investigado. Desde, claro, que a pena já não esteja completamente cumprida, né?
Então veja, jurisprudência do STJ, norma administrativa mais benéfica, no que deixa de sancionar determinado comportamento, é dotada de eficácia retroativa, julgado em 2019. De outro lado, olha só, outra jurisprudência do STJ. Possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo cabível extrair do dispositivo constitucional princípio implícito do direito sancionador. Olha a STJ reconhecendo o direito sancionatório aqui. Direito sancionatório como um ramo do direito, vamos dizer assim, que se subdivide em direito sancionatório administrativo, civil, penal e de improbidade. Então veja, se aplica o princípio da retroatividade mais benéfica do direito penal no direito administrativo sancionador e considerando que a Lei 8429 passa a prever que a improbidade administrativa que o sistema de improbidade administrativa tem caráter sancionatório, tem essa natureza sancionatória do direito sancionador, e que a esse sistema de improbidade se aplicam os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, você vai ter que aplicar a retroatividade mais benéfica na lei de improbidade administrativa, né? Então, aplicando os princípios do direito administrativo sancionador e improbidade, aplica-se o princípio da retroatividade benéfica às novidades introduzidas pela Lei 14.230, sendo essa a nossa conclusão. É claro que a gente precisa esperar, né, o STJ se manifestar, o STF se manifestar, todo mundo se manifestar, mas a princípio eu acredito que deva ser aplicado. Então, naqueles exemplos que a gente deu, né, de Joãozinho, que foi condenado por improbidade administrativa por conduta culposa, será absolvido, né? Terá ação julgada improcedente, cessando os efeitos da sanção anteriormente aplicada. Mesma coisa do sujeito que praticou ato de improbidade que atenta contra os princípios e teve suspensos os direitos políticos. Essa sanção, os efeitos dessa sanção terão que ser cessados a partir do momento da entrada em vigor da nova lei. Novatio legis e melius, né? Beleza? Agora, o grande problema é como instrumentalizar isso, né? No direito penal, basta uma simples petição ali. O próprio juízo da execução penal, ele vai aplicar a nova lei mais benéfica, né? A nova lei mais benéfica. No direito administrativo, você tem a revisão administrativa. E na improbidade, né? A meu ver, na improbidade, vai levar em consideração essa mesma diretriz do direito processual penal, que é uma mera petição na execução penal. Aqui, quando no processo estiver executando aquela pena, você faz uma simples petição e o juiz aplica ali a retroatividade mais benéfica da lei. Beleza? É isso, meus amigos. Muito obrigado pela atenção de todos. Continuo à disposição de vocês lá no meu Instagram, no @prof.rodolfopena. Também siga o Instagram aqui do nosso curso Futurai.procuradorias. Nós estamos à disposição de vocês sempre. Fique à vontade para tirar dúvida, para mandar mensagens. Estamos aqui para caminhar juntos. Um grande abraço a todos e até a próxima.